Uma boa comunicação em projetos industriais é fundamental para a manutenção plena de suas atividades. Infelizmente, problemas de comunicação são uma realidade constante nesse tipo de projeto, fazendo com que a equipe incida em erros e retrabalhos diversos. Por isso, essa área de conhecimento ela precisa ser tratada de maneira sistemática pela organização, fazendo com que as boas práticas de comunicação elas atinjam todo o projeto. O gerenciamento das comunicações de um projeto deve incluir todos os procedimentos necessários para planejar o fluxo de informações, fazendo com que essas cheguem nos lugares certos nos prazos devidos. Essas devem seguir protocolos adequados, respeitando os melhores meios disponíveis para cada situação. Uma boa comunicação, embora pareça simples, depende de diversos fatores. Para entender melhor como funciona a comunicação entre duas partes, imagine o seguinte exemplo. Uma determinada mensagem, para ser passada de uma fonte para um receptor, primeiramente precisa passar por um filtro de personalidade. Esse filtro de personalidade é responsável por moldá-la conforme as características da fonte, que podem expressá-la conforme questões pessoais. Dessa forma, uma mesma mensagem pode ganhar diferentes atributos, como ênfase, descaso, preocupação, entre outros. Dependendo do meio pelo qual a mensagem é passada, essa pode sofrer com diferentes tipos de ruídos ambientais. Estes ruídos de comunicação podem compreender, por exemplo, uma escrita inadequada de um e-mail, um ruído numa ligação telefônica, uma comunicação com dados faltantes, entre outros. Quando uma mensagem chega ao receptor, para decodificá-la, esse faz uso de seu conhecimento prévio, experiências e condições. Isso gera uma percepção única da mensagem que somente aquele receptor possui. Todos esses fatores podem afetar muito o entendimento adequado da mensagem, fazendo com que essa perca sua clareza. Da mesma forma, a resposta ou o feedback passa pelos mesmos processos. Um dos problemas em projetos industriais com relação à comunicação está na quantidade de canais de comunicação existentes, dados pela quantidade de pessoas envolvidas. Quando existem duas pessoas para se comunicar entre si, apenas um canal de comunicação pode ser formado. Quando são 3 pessoas, temos 3 canais possíveis. Para 4 pessoas, o número de canais sobe para 6. Dessa forma, o número de canais é dado pela quantidade de envolvidos, ou N, vezes N-1 dividido por 2. Isso significa que em um projeto que envolva ao mesmo tempo 40 pessoas, a quantidade de canais possíveis é de 780. Cabe então ao gerente de projetos planejar a comunicação restringindo os canais desnecessários e inconvenientes. Um gerente de projeto normalmente gasta mais de 80% do seu tempo dedicando-se às comunicações. No caso de projetos industriais, alguns problemas podem ser recorrentes, exigindo uma atuação mais efetiva. Dentre eles, pode-se destacar as informações que não chegam a tempo da execução das atividades, podendo gerar atrasos, erros e retrabalhos. A circulação de informações diferentes sobre o mesmo tema, causando conflitos de dados. O trabalho com informações desatualizadas. A distribuição da informação certa, porém para a pessoa errada. E a falta de informações necessárias sem um planejamento de tempo para consegui-las. Caso este muito comum em projetos do gênero. Existem basicamente 3 processos necessários para a comunicação em um projeto. O primeiro é o planejamento do gerenciamento das comunicações. Esse processo tem como objetivo determinar como a comunicação será tratada no projeto, abordando as necessidades de informação, assim como os requisitos e parâmetros necessários para distribuí-las e controlá-las. Para tal, pode-se criar um plano de gerenciamento das comunicações. Um segundo processo é o gerenciamento da comunicação. Esse gerenciamento pode envolver sistemas de gerenciamento de documentos, ou GEDs, os quais mantêm de forma organizada todos os registros de projetos gerados. A gestão da comunicação eletrônica, seja por meio de e-mails ou softwares de gerenciamento. Além disso, esse gerenciamento engloba o reporte de desempenho do projeto por meio de relatórios de informações de desempenho. Tem-se também o processo de monitoramento e controle das comunicações. Esse processo tem por objetivo verificar o atendimento das informações em função das necessidades das partes interessadas do projeto. Ele visa também corrigir problemas que podem acontecer relacionados à comunicação. Ao se planejar um projeto industrial, algumas questões devem ser levadas em conta. Essas questões devem ser postas no plano de gerenciamento da comunicação. Primeiramente, deve-se determinar os responsáveis pela comunicação no projeto, levando-se em consideração os níveis hierárquicos estabelecidos no organograma, evitando-se comunicações diagonais não desejadas. Além disso, deve-se estabelecer limites de comunicação, levando-se em consideração a diferenciação entre comunicação interna e externa. No caso das comunicações externas,
é importante que os devidos representantes do projeto sejam estabelecidos. Deve-se também determinar as formas de comunicação, definindo quais devem ser as comunicações formais e informais de acordo com a necessidade do projeto. No caso da comunicação formal, deve-se estabelecer quais os meios devem ser reconhecidos como tal para serem utilizados pela empresa. Além disso, o plano de gerenciamento das comunicações deve definir as tecnologias de comunicação a serem utilizadas, como e-mails, websites, sistemas de gerenciamento de projeto, entre outros, e os modelos de comunicação. No caso dos projetos industriais, um muito utilizado são as reuniões com preenchimento de atas que são distribuídas e acompanhadas nas reuniões seguintes. O gerenciamento da comunicação ao longo do projeto deve ser realizado conforme as definições do plano de gerenciamento da comunicação. Cabe ao gerente de projeto atuar de forma proativa, reduzindo problemas de comunicação e garantindo que a equipe trabalhe com a informação correta, distribuída no momento certo e com a qualidade exigida. Para isso, algumas boas práticas de comunicação podem ser adotadas. Estabelecer mais de um canal de comunicação para análise de eventos de projeto. O uso de múltiplos canais permite tirar das comunicações intenções pessoais que podem ser observadas. Obter feedback sempre que possível, garantindo que a mensagem enviada foi realmente recebida de maneira adequada e entendida pelo receptor. A linguagem aplicada deve ser sempre adequada ao receptor da mensagem. Isso pode torná-la mais simples ou complexa conforme o caso. Para garantir o entendimento da mensagem, o comunicador pode ser redundante, porém nunca prolixo. Um dos pontos mais importantes da comunicação em projetos industriais é a comunicação do desempenho do projeto. Os relatórios de desempenho precisam fornecer informações precisas sobre o projeto, com um detalhamento correspondente ao nível hierárquico do destinatário e com a periodicidade necessária. Um bom relatório em projetos industriais deve conter, no mínimo, análise do desempenho do projeto no período, tendências do projeto, incluindo o tempo e custo, a situação atual dos riscos e pendências, o trabalho concluído durante o período, o trabalho a ser concluído nos próximos períodos, o resumo das mudanças aprovadas e outras informações relevantes que foram analisadas e discutidas no período. Controlar a comunicação em um projeto é uma tarefa que exige uma rotina de trabalho disciplinada por parte do gerente de projeto. Esse deve atuar para garantir que as informações estão sendo distribuídas adequadamente e que as pendências estejam sendo resolvidas. Uma boa prática pode ser a utilização de uma lista de informações e pendências. Essa lista controla as necessidades de informações das partes interessadas e facilita o controle das comunicações. Nessa lista pode ser registrada a atividade a qual depende da informação para ser realizada, o responsável pela informação, a data limite para que essa informação deva ser entregue, o impacto em caso de atraso e o status atual. Deve-se ressaltar que quando uma informação deixa de ser entregue na data prevista, essa passa a ser uma pendência. Por exemplo, na fase de engenharia, para a execução da memória de cálculo de uma fundação, é necessário ter em mãos as informações de sondagem. Neste caso, o responsável por essa informação é a empresa Solo S.A. e essa deve ser entregue até o dia 12 de outubro, data prevista para iniciar os cálculos. Como impacto previsto, essa informação pode atrasar todo o projeto civil. Caso não seja entregue até a data prevista, as informações de sondagem passam a ser uma pendência para o projeto. Outro item importante está relacionado ao controle de questões. Questões são obstáculos que surgem ao longo do projeto e que devem ser solucionados para que o projeto alcance a sua meta. O registro das questões consiste em um meio para que a equipe de projeto possa documentar e monitorar as suas soluções. Ela pode ser utilizada para facilitar a comunicação e para monitorar as ações dos responsáveis. É comum em projetos de maior porte que o controle das questões seja realizado por meio de softwares especializados. Bom, com relação ao gerenciamento da comunicação, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula!